Olá, signo de Virgem, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Vou iniciar aqui agora mais uma mensagem intuitiva canalizada através do tarô. Te convido a dar uma olhadinha também nos meus outros vídeos aqui do canal. Estamos muito bem protegidos pela minha guiança amada, meu São Miguel Arcanjo, meu anjo defensor. Gratidão, São Miguel, defendendo-nos no combate, sempre gratidão. Então vamos lá. O que essa pessoa precisa ouvir nesse momento? Peça discernimento para entender aqui bem essa mensagem. Pode ser que não seja para você, pode ser talvez que seja para alguém que você esteja lidando, tá? Então, preste bem atenção. Vamos lá. Eu passo uma boa mensagem aqui para você. O que essa pessoa precisa ouvir nesse momento? Gratidão, São Miguel. Minha grande mãe Lua também, sempre nos ancorando nas mensagens. Isso, clareza. Eu falei da Lua e ela acabou de sair. Ela foi a primeira a sair. Então eu tenho a Lua, Portal da Clareza, o Diabo, Transformação. A vida te pede uma transformação, né? A vida te pede uma transformação. Tem uma situação aí que você revive. Tem alguém no mundo da Lua, gente. Não sei se é você. Não sei se é alguém que você está lidando. E essa pessoa precisa de uma clareza sobre a vida, sabe assim? Sobre a vida. Não é nem só sobre uma situação em si, porque eu tô vendo uma situação aqui, sim, mas eu acho que o universo te pede que você tenha um despertar de consciência para uma situação da sua vida. Vamos lá. Isso. A espiritualidade está agindo. Existe um processo doloroso, mas muito necessário. Os pássaros. Conflito. O que mais? O diabo. Um corte. Olha, uma situação muito ilusiva, entende? A vida tá te cobrando um esclarecimento de tipo assim, olha, veja, ó, Portal da Clareza, a pessoa está, o quê? Sozinha. E ela tá olhando para uma situação, para um portal, mas ela tá distante. Antes de chegar nesse portal, não sei se dá para ver, mas tem um rio, ou seja, muita copa, muita água, muita emoção. Então, quando eu tô muito na emoção, eu tô o quê? Na lua. Eu não consigo aterrissar para me viver isso aqui, ó. Os lírios, a espiritualidade te força, é doloroso, tá difícil, né? Dói, mas é necessário. Só que você acho que tem alguém negando aqui, ó, porque é um renascimento. E se você nega, pode ser que você queira dominar uma história, uma situação. Só que a vida está te dando uma oportunidade, ó, de sair, de andar, de caminhar, sabe, de se abrir para viver uma transformação. E por mais que você negue, aqui está dizendo que é algo que vai te, te elevar, sabe? Assim, ó, você vai sair de um estado e vai para outro. Pode ser doloroso, mas é necessário. Gente, a vida é isso. A vida não é só oba-oba, não. A vida te coloca em situações para que você tenha o despertar, o esclarecimento. Olha, 3 de espadas é uma carta de muita dor. Copas aqui, ó. Uma dor emocional. A vida tá te pedindo esse equilíbrio. A vida te pede equilíbrio. Você saber equilibrar as emoções, a razão e a emoção. A lua invertida. Você precisa
ter um despertar, sair de uma ilusão, se abrir para isso. Qual é a realidade aqui diante de mim? Você precisa entender isso. Saia desse modo aqui, ó, do 4 de espadas. Ele tá o que aqui? Deitado. Já fez tanto nessa situação, mas aqui eu tô vendo uma pessoa só que pelejou aqui nessa situação. Porque tá na lua. Precisa voltar um pouco. Viver o equilíbrio. A temperança tá aqui, ó. Se equilibrar. Nem muito céu e nem muito inferno. A gente tem que ficar aqui, ó. Porque aí quando você tá muito na lua, você perde a noção. Sai até da noção. E aí quando você vai ver a realidade, tá o quê? Presa numa dor emocional. É a vida te chamando para caminhar, mas antes desse portal tem tanta copa, tem tanta emoção, é tanta água que você não consegue respirar. É como se fosse assim, ó, se para me passar, para me entrar nesse portal, eu vou me afogar. Só que não, aí é onde você aprende a nadar. Se é que você me entende. O que mais para essa pessoa? Gratidão. Acho que a mensagem já tá muito clara aqui. Aqui é um valete de ouros. Então, o valete de ouros, ele faz o quê? Gente, eu tô tomando um energético, tá? Pra dar uma hidratada na voz. Tá calor aqui. Mas é assim, ó. O valete, ele quer se tornar o quê? Um rei de ouros. O rei de ouros é o quê? É uma pessoa super próspera, construiu ali um império, construiu a vida dos sonhos. Ele é um esposo, mas se eu estiver falando de uma mulher, então você pode se colocar na rainha de ouros, que é o arquétipo da pessoa que vive a abundância, né? Ela construiu esse império. Então, se aqui eu tenho um valete de ouros, é alguém que vai ter que aprender. Existe muito a aprender. E na vida, gente, a gente tem que ter essa humildade aqui, tá? De reconhecer que você tem muito a aprender ainda e que a vida está, tudo que a vida te traz nesse momento é para o seu aprendizado. Por mais que você não aceite, é para o seu aprendizado. Negar é pior, porque aí você vai ficar o quê? Preso nisso aqui, ó. 3 de espadas. Muita dor, tá? Uma dor emocional profunda. O que mais? Ai, gratidão. Signo de Virgem, o que mais? Gratidão. Divertido, o que que é? Eu não sei aqui. Tem uma questão aqui familiar, mas caiu invertido. Eu ouvi assim, pai. Então pode ser algo assim, ó, que inconsciente você traz isso de uma questão emocional com seu pai. Eu ouvi pai. Não sei, pode ser uma mãe também. Mas essa questão emocional com seu pai te faz entrar nisso aqui, ó. E pode ser que eu esteja falando até de uma questão amorosa aí. Você se sente abandonada pelo seu pai? Ó, apego, uma carta de apego, 5 de copas, apego ao passado. Fica remoendo muitas coisas que passaram. Então, se eu estiver falando aqui de uma situação amorosa, a espiritualidade te pede para rever assuntos da sua infância com seu pai. Eu acho que é uma leitura muito objetiva para alguém, tá? Não vai ressoar com todo mundo. Só que aqui, ó, se você não olhar para isso, você vai repetir ciclos e repetir ciclos. Porque aqui eu tô vendo uma questão emocional com o pai. E aí, quando eu revivo
Porque aí você quer buscar o seu pai nos seus parceiros. Entende? O que você não teve do seu pai, você busca no seu parceiro. E de coração, uma coisa que eu já fiz e que eu super recomendo. Procure um terapeuta que faça regressão. E a gente tem sacerdotes, pessoas ligadas à espiritualidade que fazem esse tipo de trabalho também. Mas eu fiz com uma terapeuta. Foi muito bom pra mim, tá? É muito revelador. Eu tive revelações de vivências que eu tive na minha infância e que, assim, me esclareceram muito sobre a forma como eu lido hoje em dia com as situações. Então, aqui eu vejo alguém super dependente emocionalmente nos relacionamentos. Por quê? Porque se sente. Ela tem a sombra do abandono. E aí, então, ela prefere viver o quê? No mundo da lua. Aqui eu tenho a carta dos pássaros, que ela me fala muito de redes sociais. Talvez você quer mostrar para o mundo uma situação que não é. Conflito. A criança e o cigano. Então aqui eu tenho um pai e uma filha. Eu tô sentindo muito que eu estou falando com uma mulher. Eu tenho um pai e uma filha. E, gente, quem estuda sobre a terapia sabe que isso é muito comum em mulheres, acontecer em mulheres. Por essa questão patriarcal, né, que a gente cresce. E aí, quando vai pro mundo, fica o quê? É a criança, é a garotinha procurando o pai, que não teve. Eu não tô falando aqui de uma pessoa órfã. Eu acho até que se fosse órfã, não estava vivendo isso aqui. Você se sente órfã, mas você teve momentos com o seu pai durante a sua vida que te fizeram cair nisso aqui, ó. Então é a hora do quê? Ah, eu vou brigar com meu pai por causa disso? Se é que eu vou, se eu conseguir ter esse esclarecimento, se você estiver certa, eu vou brigar com meu pai? Não. É hora que você perdoa o seu pai. E, olha, por experiência própria, a hora que você perdoar de verdade e aceitar que esse é o seu pai, tudo muda. Tudo muda. Escuta o que eu tô falando. Sim. Sabe, aqui eu tenho um agir com imprudência, maturidade. É uma pessoa que só se prejudica nessa história. Eu vi aqui um mago invertido, ó. Ó, ele caiu assim. Então, é isso de você querer manipular a situação para se dar bem por causa devido a essa falta que você tem. Mas é aí que você se martiriza. É aí que você se distrata, entendeu? Não te faz bem. Busque a temperança. Se equilibre nessa história, porque você merece. Você merece ser feliz. Entenda que você está se sabotando nessa situação. Olha, entender isso é muito mais fácil, tá? Muito mais leve. E aí você vai encontrar a pessoa que vai realmente te valorizar por simplesmente ser você. Você não tem, vai ter que precisar se encaixar na vida de ninguém, aceitar tudo da pessoa. Sabe? Quando você aceita tudo, porque você acha que pior é sem ela. Você não vive sem fulano. E aí, quando você vê, você tá aceitando tudo que essa pessoa faz de ruim. Você aceita e aí você cai no três de espadas, né? Uma alma ferida, adoecida. Aqui, ó, alinhe suas ações com as mais profundas intenções. Aqui é um de dentro para fora, é um despertar da alma de dentro para fora. Aqui você tá muito preso no lado de fora. Fica muito no mundo da lua e aí age sem pensar. Mas aqui tá te pedindo um despertar de consciência, tá? Procure esse terapeuta. Se você está tendo esse despertar aqui,
procure um terapeuta que ele vai te ajudar a fazer essa regressão e te ter e aí você vai ser muito mais fácil vivenciar esse momento. Embarque em novas jornadas de acordo com as suas expectativas. Então é um novo. Aproveite esse fim de ano, faz essa consulta com o terapeuta, expõe isso para ele de coração, se abra para sua evolução. E eu espero que dê tudo certo, de verdade. Como alguém que também já passou por isso, tá? É isso, gente. Precisando de mim, tem o meu WhatsApp na descrição. Até mais.